Agora a gente vai falar de algo muito importante. A gente falou aí sobre os cuidados que precisam ter quando a gente vai administrar um medicamento. E agora a gente vai falar sobre as vias e as formas que esses medicamentos são apresentados, pessoal. Então, primeiro nós vamos falar das formas farmacêuticas. Então, o medicamento ele pode se apresentar de que forma? Em pó, né? Em grânulos, em cápsula, em comprimido, em drágeas, pastilha, supositório, pomada, creme, emplastro, solução, loção, emulsão, suspensão, extratos, injeções, né, que são aí os injetáveis, em óvulo ou em linimento. Então, as formas farmacêuticas de um fármaco podem ser essas formas, pessoal, tá certo? E aí a gente vai falar agora sobre as vias de administração. Pessoal, as vias de administração, a via de administração é diferente de local de absorção. Às vezes você vai ter o uso de um medicamento, mas ele vai ser absorvido em um outro local. Então, um medicamento, por exemplo, de uso oral. E a gente sabe que de uso oral vai passar pelo trato gastrointestinal e ele vai ser metabolizado no fígado, né? E aí absorvido pelo intestino ou absorvido pelo estômago. E aí quem vai metabolizar ali vai ser o fígado. Então, via de administração é diferente de local de absorção. Então, a via de administração, pessoal, é a maneira pela qual a medicação é introduzida dentro do organismo. Então, de que maneira eu preciso fazer o uso do fármaco, preciso fazer o uso do medicamento, mas de que maneira esse medicamento vai entrar dentro do meu organismo? Isso é chamado de via de administração. E ela se relaciona com o que, pessoal? Com a forma farmacêutica, né? Que forma farmacêutica ela se apresenta? Ah, é um injetável. E aí, qual que é o objetivo que eu tenho terapêutico? Eu preciso de uma ação mais rápida desse medicamento. Então, por isso eu vou optar pelo injetável. E aí, quais são as condições físicas e patológicas do paciente? O paciente, por exemplo, que está entubado, a gente não vai conseguir fazer medicação de uso oral, né? Então, as condições físicas e patológicas do paciente vão definir essa via de administração, por onde que eu vou administrar esse medicamento. Pessoal, gravem isso, os 9 certos para o uso do medicamento. Paciente certo, medicação certa, dosagem certa, via de administração certa, o horário certo, o tempo certo, a validade certa, a abordagem certa e o registro certo. Então, pessoal, a gente precisa checar. É esse paciente, confirmei. Qual o medicamento que ele vai usar? Confirmado. Qual é a dosagem? Confirmei a dosagem. Qual vai ser a via? Vai ser ali, vai ser um medicamento injetável. Qual que é o horário que está prescrito? É de 8 em 8 horas. Qual que é o tempo? Não, esse medicamento precisa ser administrado com um tempo mais devagar. Então, a gente tem alguns medicamentos, né? Principalmente aí a hidrocortisona, os medicamentos corticoides, que precisam ser feitos de uma maneira mais devagar na hora de injetar. Então, qual é o tempo certo, a validade certa desse medicamento e eu vou fazer o registro correto. Então, são os 9 certos aí que vocês vão buscar na hora de administrar um medicamento, tá certo? E aí nós vamos falar, pessoal, sobre as vias medicamentosas, né? As vias de administração. Então, nós temos a via oral, né? Que é pela boca. Nós temos a via sublingual, que é debaixo da língua. O medicamento é colocado debaixo da língua. A gente acredita que esse medicamento sublingual é um medicamento que vai demorar a absorção, a gente sabe que não. A segunda via mais rápida de absorção é a via sublingual, a primeira é injetável, a segunda é a sublingual. Medicamento, toda vez que você quer um medicamento de ação muito rápida, ou você vai fazer um injetável, ou você vai fazer a via sublingual, que é a segunda via mais rápida de absorção do seu organismo, daquele fármaco. Nós temos a via gástrica. A via gástrica, pessoal, geralmente é feita quando você tem uma incisão que você vai levar esse medicamento direto ao estômago. Por exemplo, uma gastrostomia. O paciente passou por uma gastrostomia e aí esse medicamento é injetado direto. Geralmente, quando o paciente não pode fazer uso oral por alguma lesão
paciente não consegue engolir mais, está com câncer, por exemplo, de garganta, esse medicamento não vai conseguir passar pela via oral ou qualquer trajeto que leve até o estômago, geralmente é feito uma incisão e você coloca aqui um acesso onde esse medicamento vai chegar direto pelo estômago. A via tópica, pessoal, a via tópica é a da pele, né? Então, os medicamentos tópicos são para ação na sua pele. Então, as pomadas, os cremes, são medicamentos onde a via vai ser através da pele, tá certo? Nós temos a via ocular. A via ocular, os medicamentos são pingados aí, né? Os colírios, os medicamentos que são usados direto nos olhos. Então, essa é a via ocular. Nós temos uma via auricular, os medicamentos que são pingados direto também dentro do pavilhão auditivo, né? Nós temos a via retal, principalmente aí os supositórios, mas não só os supositórios, nós temos outros medicamentos que são administrados por via retal. Nós temos a via genital, né? Os medicamentos aí onde as mulheres fazem aplicações das pomadas, né? E dos cremes vaginais, né? Por exemplo, são medicamentos onde a via vai ser a via genital. Nós temos a via nasal, né? O medicamento pingado direto no nosso, né? No nosso nariz. E nós temos a via parenteral. A via parenteral, pessoal, nós temos aí 4 formas, né, dessa via, que vai ser a intramuscular, identificado como IM. Pessoal, os medicamentos vão ser prescritos dessa forma, Voltaren IM. O que é IM? Intramuscular. Prestem bastante atenção nas nomenclaturas, pessoal. O medicamento ele é ID, é um medicamento que vai ser injetável, se ele é parenteral, é injetável, vai ser intradérmica. Então, essa vai ser a via intradérmica. E aí a gente tem a via SC, né? E a via endovenosa, subcutânea, SC subcutânea e EV endovenosa. Então, pessoal, gravem aí. A via parenteral ela pode acontecer de 4 formas: intramuscular, intradérmica, subcutânea ou endovenosa, tá certo? Então vai ser um injetável porque é parenteral. De que forma? Sob essas 4 formas e sempre vai vir com essa sigla, tá, pessoal? Geralmente os médicos não colocam aí escrito intramuscular, coloca IM ou ID ou SC ou EV. Então, isso é muito importante que vocês já se familiarizem com essas nomenclaturas, tá certo, pessoal? Então, nós temos aí a via oral. A via oral, pessoal, a administração de medicamento pela boca, né? Os métodos mais comuns de prescrição de um fármaco é a via oral. A grande maioria dos medicamentos se apresentam dessa forma, né? E quais são as vantagens? Mais seguro, mais conveniente, que é, né, de fácil uso, mais econômico. E as desvantagens? Irritação da mucosa gástrica, a gente sabe que tem medicamentos que irritam o estômago, interferência na digestão, ele pode alterar o processo digestório, né? Dificuldade de deglutir. Então, desvantagem do paciente que não consegue deglutir, a gente não vai poder usar essa via. Os medicamentos, por exemplo, os pacientes que estão sedados, os pacientes que estão com dificuldade de deglutição por conta de um AVC. Então, esses medicamentos, a via oral não vai poder ser usada nesses casos. Essas são as desvantagens. Contraindicações, pessoal: pacientes incapazes de deglutir ou inconscientes, né? Que são os pacientes sedados, por exemplo. Em caso de vômito, o paciente, você administrou o medicamento, ele vomitou. Administrou, ele vomitou. Administrou, vomitou. Então, o que eu vou fazer? Esse medicamento vai fazer a ação dele? Não vai fazer. Então, eu preciso alertar o enfermeiro ou o médico que essa via não está sendo suficiente, porque o paciente está num processo de êmese, né, jogando esse medicamento para fora. Então, em caso de vômito, quando está de jejum para cirurgia ou exame. Então, o paciente em jejum para cirurgia ou para algum exame também não vai poder fazer, né, essa por via oral. A absorção acontece aonde, pessoal, da via oral? Na própria boca,
A gente sabe que tem algumas enzimas que já começam a agir ali. Por isso, pessoal, com medicamento sublingual, ele vai ser preparado para aquelas enzimas. Então, se ele é sublingual e eu engulo esse medicamento, eu vou engolir, ele vai fazer o efeito? Não vai fazer o efeito, porque as enzimas que a gente tem na boca não são as mesmas enzimas que a gente tem no estômago. Então, não vai fazer a ação desse medicamento por conta da gente ter feito aí o uso incorreto do mesmo. Então, às vezes, você leva, fala para o paciente colocar debaixo da língua e ele engole. O medicamento não vai fazer efeito, tá certo? Então, correspondências, pessoal. Por via oral, a gente pode ter colheres, né, as colheres de sopa aí, e aí, hoje não é muito utilizada essa questão da colher no hospital, mas é utilizado em casa. E a gente precisa, como técnico de enfermagem, fazer essa orientação. Então, uma colher de sopa é igual a 15 ml. Uma colher de sobremesa é igual a 10 ml. Uma colher de chá é igual a 5 ml. E uma colherzinha de café é igual a 3 ml. 1 ml é igual a 20 gotas, né? E uma gota é igual a 3 miligotas. Então a gente precisa fazer essa correspondência também, tá certo? Para onde a gente for orientar o uso do paciente. Às vezes vem a prescrição lá, uma colher de sopa. Então eu vou fazer essa referência que uma colher de sopa é igual a 15 ml de medicamento, tá certo? Vamos falar sobre mais um assunto, sobre a via oral, e aí a gente termina. Pessoal, a via oral, o material. Vou fazer a via oral, eu vou ter que ter uma bandeja, um copo, onde comprimido, se for em comprimido, eu vou colocar esse comprimido dentro do copinho. Ou seringa descartável, no caso, se eu for fazer o medicamento por via oral na forma líquida, eu vou levar na seringa descartável. Preciso ter a prescrição médica, comprimido ou frasco do medicamento. Então, eu vou ter lá o frasco do medicamento para eu saber que é o medicamento que eu estou fazendo uso. Tenho que ter um copinho, né? E tenho que ter aí a seringa caso o medicamento for na forma líquida, tá certo? Pessoal, nós vamos terminar essa segunda parte, vamos para a terceira parte daqui a pouquinho, tá certo? Então, até daqui a pouco.